Vamos aqui dar sequência e começar com os testes condicionais. Eu vou até utilizar o mesmo código aqui dentro do form create e vou utilizar uma nova variável para a gente trabalhar com esses testes condicionais. O que são os testes condicionais? São aí, por exemplo, funções como a função if, que é a função se, que vai testar uma condição para um determinado resultado, um determinado valor. Vamos fazer na prática que fica um pouco mais fácil de explicar. Vou criar uma variável chamada aqui idade. Vou falar que ela vai ser do tipo inteira porque ela vai guardar, obviamente, um número. E aqui dentro do meu código eu vou definir o seguinte, que essa minha variável idade, ela vai receber então um valor, então dois pontos igual, aqui, por exemplo, 19. E vou pedir aqui para que ele teste. Se ele testar para mim aqui uma condição e o valor da minha variável idade for realmente igual a 19, ele exibe uma mensagem. Se for diferente de 19, ele vai passar direto e não vai exibir nada. Então vamos lá. A sintaxe da condição if, ou da função if, é o seguinte. If, aqui você coloca o nome da variável ou do parâmetro que você quer comparar. Aqui os símbolos ou sinais de comparação, que pode ser igual, pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual, menor ou igual, diferente, entre outros. Nós vamos ver isso aí no decorrer do curso, né? Durante a criação do sistema vai ter aí diversas comparações. Então, eu vou falar o seguinte, se a idade for igual a 19, eu sei que é porque eu já defini aqui que ela é 19. Então, ele vai ter que exibir para mim, caso seja igual a 19, uma mensagem. Vamos utilizar aqui um show message. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que, já que é uma mensagem em texto, aí eu preciso de utilizar aspas. Então, vou colocar aqui, Ana tem, por exemplo, 19 anos. Ok, porque aquele valor passado pela variável, ele confirma com esta linha aqui, com este resultado aqui. Né? Perguntei aqui se a idade é igual a 19. Neste caso eu posso também capturar, depois vou ensinar para vocês, através de uma caixa, né, como nós fizemos no cadastro de produto, uma caixa de entrada, um tedit, eu capturo o valor, peço para que ele então passe para string, em vez de ser o valor 19, por exemplo, o valor daquela caixa de texto. E aí eu verifico, se lá foi digitado, por exemplo, 19, aí sim ele vai exibir essa mensagem que ela tem 19 anos. Só uma outra coisa referente à sintaxe. Toda vez que você colocar um if, você tem que definir aonde é o início com begin e aonde é o final deste if ou desta condição. Então, vou colocar aqui um begin e um end. Se você quiser organizar melhor, você pode pressionar aqui uma vez o tab para indexar esses valores aqui, para que eles fiquem, né, um pouco antes desses demais. Por quê? Porque esse end, por exemplo, é o fechamento deste begin, que é o início e o final da procedure. Isso é só questão de sintaxe e organização do código. Vamos aqui executar. Ao abrir o formulário, então, ele vai mostrar para mim a mensagem, né, que a Ana tem 19 anos. Por quê? Porque eu passei esse valor para a variável e pedi, né, para que ele confirme isso para mim. Então, ele vai mostrar aqui que realmente ela tem, né, 19 anos. Vou dar OK, ele abriu, belezinha aí, o meu formulário. Se eu utilizar, por exemplo, o botão de impressão aqui, ele vai então dar aquele outro resultado. Ele está pesando aqui, justamente devido àquilo que eu falei. Deixa eu abrir novamente aqui para a gente ver. Vai iniciar. Quando você tem uma mensagem no início do formulário, costuma acontecer isso, porque ele tem que já carregar ela de início, tá joia? Mas geralmente não é comum e nós vamos também utilizar aí o evento de abrir o formulário justamente para não acontecer isso aqui. Ok, então está funcionando, beleza. Se eu troco aqui de 19, por exemplo, para 20 ou qualquer outro valor, ele abre direto sem me apresentar nenhuma mensagem inicial. Por quê? Porque não foi satisfatória a condição que eu fiz. Eu falei que somente se a idade for 19 é que ele vai mostrar aquela mensagem. Como não foi, ele abriu direto o meu formulário sem comparar, né, este valor. Então, ele não deu aqui a definição e nem retornou para mim a mensagem porque o valor da variável foi diferente daquilo que eu comparei. Se eu trocar, por exemplo, esse igual, por um maior, aí ele mostra a mensagem novamente. Por quê? Porque o valor que eu declarei é 20. 20 é maior que 19. Se é maior que 19, ele entrou na condição aqui, né, satisfatória e mostrou para mim a mensagem. Uma outra coisa, mantendo um igual, eu também posso fazer o seguinte, nós faremos na próxima aula.
como ele não foi satisfatório isso aqui, não é igual a 19, ele não mostrou esse valor, eu posso utilizar um outro parâmetro que é o else. O else ele faz uma condição contrária. Se não for isso aqui, ele vai fazer então uma outra mensagem. Posso colocar, por exemplo, que Ana não tem 19 anos. Ele vai exibir, ele cai no else quando esta afirmação do if aqui não é verdadeira.